Vamos começar o nosso M-Lounge, o nosso podcast da Escola Multi-Integral. O episódio é A Chegada, a Transformação e o Laço que Fica. Nossa convidada é a Iadra, do TEL, e o nosso estudante chegou na nossa escola em 2019, quando entrou na educação infantil. Seja bem-vinda. Obrigada. Esse encontro é mais que especial. É o podcast da Escola Multi-Integral. E aqui a gente conversa sobre educação, sobre criação, sobre a parceria família-escola. E hoje temos um papo muito especial que é começando lá do início, porque a gente tem um serzinho ímpar para falar sobre a educação dele, que é o nosso Theo. E para a gente começar, eu queria ir lá no iniciozinho mesmo, lá na busca da escola. Então, Iadra, quando você chegou nesse momento de escolher a escola, eu sei que a Multi-Integral não foi a primeira escola do TEL. Você, como mãe, o que você estava buscando em uma escola quando você chegou na Multi-Integral? Primeiro, eu quero agradecer, muito obrigada. É muito especial para mim, né, falar da Multi-Integral. E muito fácil também. Quando o Theo tinha 2 anos, eu tive um diagnóstico de autismo dele. E aí vem todo aquele desespero, você nunca está preparada. Fui em duas profissionais, né, 2 neuropediatras. E tentei colocá-lo na escola com 2 anos. Graças a Deus eu tive a oportunidade de não trabalhar e ficar por conta do Theo os primeiros 3 aninhos dele, né? Foi uma oportunidade maravilhosa, porque o primeiro sinal que eu tive, né? Os primeiros sinais ali, ecolalia, flapping de mãos, eu fui pesquisar e já vi que tinha algo errado, né? Algo não estava certo. E aí eu busquei uma escola no meu antigo bairro, me mudei para Águas Claras depois, então assim, tentei colocar o Theo com 2 aninhos, ele faz aniversário logo em fevereiro, então com 2 aninhos mesmo. Mas eu paguei um semestre, ele foi eu acho que 2 meses. Ele ainda era muito bebê, não tinha desfraldado ainda. Então, assim, pro nível da turma, daqueles pequenininhos, ele era o mais bebê e elas não entenderam essa condição. E começou a vir a reclamação, eu vi que a escola não estava preparada para o Theo. E aí tirei o Theo, fiquei com ele em casa, né, o primeiro semestre. Ele foi só algumas vezes, né, para a escola, como eu não tive segurança, fiquei com ele em casa. E aí fiquei 1 ano pedindo muito a Deus que me mostrasse uma boa escola para ele, uma escola que acolhesse, porque em Brasília só somos nós 3, eu, meu marido e meu filho. Família, parente, né, nossos parentes são todos do Nordeste. Então, a escola precisava ser outra família para o Theo, já que ele ia passar boa parte da vida dele lá e ele não tem tios, primos, né, para compartilhar as vivências aqui. E quando eu mudei para Águas Claras, era final de ano, e uma vizinha, eu via, né, a vizinha passando com o filhinho, e eu disse, olha, onde fica essa escola? E ela disse, olha, essa escola é maravilhosa, é a Multi-Integral, vale a pena você ir lá, né? Ela me falou os valores, eu disse, olha, ainda não tá dando pro meu orçamento o valor que você tá me passando, mas eu vou conhecer a escola, né? Qualquer coisa eu faço um empréstimo e coloco o menino lá. E eu já cheguei, assim, na sua sala, na sala da sua mãe também, na época a Dona Eleusa estava lá. Eu já cheguei chorando, né? Aí vocês me acalmaram, me abraçaram. Eu levei os laudos do Theo, das 2 neuropediatras, o que elas tinham me passado, como precisava ser a conduta. E eu nunca esqueço, o Theo já está com 10 anos, e eu nunca esqueço a frase que você me disse. Iadra, a Multi-Integral tem interesse em ficar com o Theo. Você não vai colocar o Theo em outro lugar. E para uma mãe que acabou de ter um diagnóstico, né, de autismo do filho, isso é muito impactante, porque outras escolas, quando elas sabem,
do diagnóstico, né, de algo com aquela criança, elas, pelo contrário, eu já ouvi mães em grupos de mães TEA que falam assim, olha, a escola tinha vaga. Quando eu falei que o meu filho era autista, sumiu a vaga, não tinha mais vaga. Então, a escola não quer ter trabalho. Sabe que a criança vai demandar mais atenção, mais amor, mais carinho, mais paciência. E eu me senti, desde o primeiro momento, muito acolhida pela Multi-Integral. Tanto que eu sou advogada e eu parei minha carreira durante os 3 primeiros anos e a Kate falou, agora é a hora de você cuidar de você, vai fazer seus cursos, volta a trabalhar que a gente vai dar conta do Theo. Aí eu fiquei 1 mês lá dentro da escola chorando, o menino já não chorava mais, só eu chorava, mas depois disso Theo tá com 10, né? Desde os 3 aninhos, o meu coração fica em paz todas as vezes que eu deixo o Theo na escola. O começo foi isso. E quando você procurou a escola, o que você esperava da escola? O que você, assim, antes de chegar lá dentro, que você queria da escola pro Theo? Muitas amigas, muitas mães, elas falam de metodologia de escola. Eu nunca fui da parte educacional, né? Eu sou advogada, minha área é outra, meu marido é engenheiro, eu nunca fui da docência e agora também formando em nutrição, então eu não queria uma escola só por metodologia. Hoje eu sei o que é uma metodologia educacional, institucional, mas antes eu só queria que o meu filho fosse amado. Eu só queria deixar o Theo em uma escola que tivesse 2 coisas. Segurança, né? Que eu soubesse que eu ia pegar o meu filho, ele estaria melhor do que eu tinha deixado lá. Segurança e paciência com ele, né? Hoje, acho que você vai falar, né? Mas eu já vou dar o spoiler. Hoje o Theo, as pessoas dizem que ele não tem nada, que ele não é autista, mas só você, Kate, sabe o que a gente fez com essa criança desde o começo, o que a gente teve que trabalhar com ele. Então, o primeiro ponto era isso que eu queria da escola. Segurança e amor, carinho com o meu filho. Era só isso que eu queria e a Multi-Integral fez isso. Faz até hoje. Quando você chegou, não era o que o Theo precisava somente. Ele precisava de uma equipe que olhasse para ele na atipia dele, que tentasse regular o ambiente para que ele se sentisse bem naquele ambiente. Então, quantas vezes a gente preparou a sala, quantas vezes ele ia para adaptação, para ficar embaixo da mesinha ali, no mundinho só dele, que ele não queria viver aquele mundo ao redor. E tudo bem. E a atividade ia para baixo da mesa até que ele quisesse sair e integrar nesse mundo. Mas naquele momento a gente precisava cuidar de você também, né? Com certeza. Então vamos lá. Hoje vai ser difícil o nosso podcast. Teve algum momento ou algum detalhe que você e o pai também, né, pensaram assim, não vamos conseguir na criação do Theo? Tem um detalhe muito importante para falar. O meu marido, ele sempre achou que tudo era coisa de criança. Como eu falei para você, né? A gente não tinha noção de docência, né? O Theo é o meu primeiro filho. Então, assim, a Alisson já tem um filho do primeiro relacionamento, ele já tinha tido, né? Essa experiência com criança, mas assim, as especificidades do Theo, ele não entendia como autismo, né? Então, ele não é coisa de criança. E muitas vezes eu ia para você, né? Para a direção da escola, chorando, apreensiva, porque, meu Deus, eu não tô ficando louca, né? Será que eu tô ficando louca? Então, essa parte foi muito comigo, né? O meu marido sempre me deu todo o suporte, ele é um pai maravilhoso, mas ele tem que trabalhar muito, né? Sempre teve que trabalhar muito. Sai de casa 9 horas da manhã, volta 9 horas da noite, então, reunião escolar, tudo do Theo,
é comigo, né? Eu peguei realmente essa responsabilidade para mim. Então, assim, eu sabia que poderia ser difícil, mas com o suporte da escola eu ia conseguir junto com ele. Uhum. E pra gente é um exemplo, assim, de mãe de criança especial. Porque tudo que a gente propunha, você abraçava e fazia. Vamos testar uma terapia diferente, assim, para ver como que ele vai reagir? Fazia. Tudo. Vamos tentar mudar o horário disso para aquilo, para ver como o corpinho dele vai corresponder? Fazia. Comida, Alimentação, né? como que a gente adapta para ele ficar mais saciado na escola, com toda a seletividade que ele tinha. Fazia. Então, a multi-integral é muito feliz por ter o Theo, mas é muito grata por ter a Yadra. Só quem mora longe, assim, dos parentes, a gente sabe que às vezes a gente só quer um abraço, né? Da nossa mãe, do nosso pai, de alguém que tenha interesse pela nossa história. E eu sei que é até difícil, porque ano que vem o Theo vai para outra escola. A Amy só tem até o 5º ano, berçário ao 5º ano. E eu já fico pensando, né, nos desafios que nós vamos ter, porque a Amy já conhece o Theo todinho, já conhece a sistemática da nossa família. Eu fico me perguntando, meu Deus, uma escola tão grande, como é que a direção dá conta de saber de tudo sobre todas as crianças, sobre todas as famílias, sobre todos os funcionários? Não é fácil, é preciso ter amor. Quando a escola é só um negócio, não, assim, a Amy é totalmente diferente disso, sabe? Totalmente diferente. Então, tudo que eu pude fazer, né? E mesmo quando o Theo tiver 30 anos, que a gente vai cruzar em algum canto, eu sei que a Caterine vai falar, olha, sua mãe fez tudo por você. Tudo que a escola pedia. E é muito difícil agora, né, para as mães do 5º ano, que os nossos filhos, muitas mães, o filho está desde o berçário na Amy. Então, assim, está sendo muito desafiador a busca de uma nova escola que tenha esse olhar para cada criança como um indivíduo, não como só um número, né? É desafiador para vocês e para nós. Imagino. As crianças que têm mais facilidade de adaptação, de socialização, para a gente a dor da saída, né? Da gente não ver mais ali no dia a dia. Mas as crianças como a história do Theo, que foi muito difícil adaptar, que foi muito difícil para ele compreender uma rotina, entender as pessoas com ele. Quantas vezes a gente teve que interromper processos, recomeçar, testando mais uma opção para ver o que daria certo. Ele era muito diferente na turma, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, o primeiro ano. Quando chegou no 2º ano, eu já olhava e falava, se a gente não contar, ninguém sabe que naquela turma a gente tem uma criança autista. Então a gente olhava e via, o Theo hoje está incluído. Ele é um deles, no potencial dele, como um igual, não como um especial, um diferente, né? E ele participava e ainda a gente protegia extintor, lá vem o Theo. Alguém entra na frente do extintor. Protege a cabecinha do Theo, o joelhinho do Theo. Ele vinha de uma vez, e assim, é até interessante falar que teve uma época que eu estacionava o carro para pegar o Theo e eu escutava os gritos dele, porque ele fazia ecolalia, gritava, se alguma coisa saísse do controle dele, ele gritava. Então ele gritava, eu ia pegar e ficava chorando no carro, dizendo, meu Deus do céu, se é difícil para mim, imagina para as professoras, né? Controlar a criança. E aí um dia eu disse, Kate, o Theo tem direito a uma monitora só para ele. Por que você não coloca uma monitora só para ele? Aí você disse, Adra, eu não quero
que o Theo seja excluído ou seja visto como diferente. O Theo dá conta, ele está indo muito bem, ele está se adaptando a tudo de novo que a escola tem para ele e vai chegar um dia que ninguém vai saber que o Theo é autista, só se a gente contar, né? E esse dia chegou. Ainda bem que eu confiei em você. E a gente precisou ter uma pessoa a mais em sala. Foi. Porque ele precisava. Mas a gente não queria que ele entendesse que era uma pessoa só para ele. Porque ele precisava ter autonomia. Isso. E ele ainda era muito dependente. Ele ainda queria que os outros fizessem por ele, né? E aí ela estimulava, mas estimulava o coleguinha do lado, da frente, e organizava até ele sentir que ele era capaz. E deu certo. E nunca mais foi preciso uma pessoa extra. Porque ele conseguiu alcançar tudo aquilo ali que a gente acreditou que ele alcançaria, né? E olhando lá desde a adaptação, a gente precisa também lembrar das famílias parceiras, porque não é simples ter um coleguinha assim em sala, né? Que numa ecolalia, que numa hora de... Ele era muito reativo. Muito. E ele gostava muito, ele gosta ainda hoje, né? Olha, essas crianças tiveram tanta paciência com o Theo. Tem um amigo que é Theo também, né? O Theozinho Garcia, que menino maravilhoso. E aí eu conversei, olha, o Theo tá muito... Ele gosta de dizer... Amigo fofinho, aí ele apertava a bochecha do Theo Garcia e agarrava o Theo Garcia não é muito de agarro, de abraço. E aí o Theo Garcia respirava fundo, e aí ficava, minha professora, Theo, deu espaço do colega, né? A professora tem o jeitinho delas, mas eu, nas festas, eu via, né? Ainda hoje, ele gosta muito de estar próximo, então ele vai para cima do amigo, ele abraça o amigo, ele beija o amigo, ele fica colado com o amigo, ele gosta disso. Então, eu digo, né? Gente, a psicóloga dele disse, Adra, tente levá-lo para uma escola que vá pelo menos um amigo de referência. E eu tenho tanta tranquilidade nessa questão do amigo de referência, porque ele se dá bem com a sala inteira. Ele não tem não exclui nenhum. Ele gosta de todo mundo. É tanto que na festa de aniversário dele, ele diz assim, eu disse, agora já maior, a gente faz, muitas crianças fazem assim, uma festinha para os melhores amigos, né? Então convida ali os 8 melhores amigos. Ele disse, não. É uma festa de 10 anos dele. Eu disse, filho, já dá pra gente fazer uma festinha? Não queria gastar muito, né? Eu só fazia festa pra todo mundo. Filho, vamos levar os amigos para um boliche, né? Escolhe teus melhores amigos. Ele disse, não, mãe, é injusto. Tem que ir todos. Você acha que eu vou excluir as crianças? Desse jeito. Eu não posso excluir as crianças, mãe. Tem que ir todo mundo. Então, eu fiz a festa de 10 anos para todos os amigos. Ele não excluiu nenhum. E nem, assim como os colegas não excluíram ele também, exatamente, né? E nem as famílias, né? Porque não é simples para uma mãe ver o seu filho ali sendo, às vezes, agredido pelo coleguinha, ou com a mãozinha no ouvido porque o coleguinha grita muito, e achar que está tudo bem. Então, as famílias também foram muito parceiras do desenvolvimento do Theo, de vocês, né? Hoje não é só você, seu marido, Theo. Hoje vocês têm outras famílias de suporte, que são os colegas do Theo. Com certeza. E são muitos. E algumas vezes a gente teve que mediar isso também, né? Quando vinha a reclamação da família. Olha, vamos lá entender. É um processo. Em que ponto a gente está do processo? A gente está avançando. Vamos ter um pouquinho mais de paciência. Quer trazer seu filho no horário contrário essa semana para ele dar uma descansadinha e depois... E deu certo. Foi um movimento trabalhoso, desafiador, muito. Mas hoje a gente olha para o desenvolvimento do Theo e fica tranquila com tudo que foi feito, porque ele está bem. Está preparado. Não só na atipia, no que vem, né? Da diversidade ali do que ele tem de comportamento, mas no cognitivo também, português, matemática, tudo. O Theo é muito bom.
na socialização, na aceitação do outro, ele é muito bom. No tempo de atenção, às vezes ele quer reagir, se a gente levanta uma mão, se a gente olha para ele, ele vai. Calma. Ele respira, corresponde. Então hoje ele já sabe como se portar nesse mundo, de acordo com a idade dele. E tá tudo bem. Tá, né? Graças a Deus. Agora, a gente falou muito do Theo. Agora a gente quer falar um pouquinho de você. Ai. O que foi? Depois dessa adaptação do Theo, a mãe do Theo, a Iadra, mãe do Theo, como foi a sua vida, o desenvolvimento da sua vida, depois do primeiro mês de adaptação? Meu marido disse que eu ia pedir um emprego dentro da Multintegral, porque eu queria ficar perto do menino, né? Tinha preocupação com ele, com o que ele ia viver ali. Tinha o seu cansaço físico, era visível, né? Tinha uma ocupação grande, então como que você poderia fazer uma outra coisa se o Theo não te dava esse tempo de fazer essa outra coisa? Então, tá na Multintegral, tá adaptado, tá na turminha de 3 anos. Por muitos momentos a gente tinha que ligar e você tinha que ir, porque era um momento que a gente precisava de você ali, dessa parceria em prol do melhor para o Theo. Mas eu vejo que depois que ele passou essa fase, já ali na pré-escola, com 5 aninhos, a gente já tinha um padrão mais regulado. Com né? certeza. Ele já conseguia ficar o tempo todo e às vezes nem querer ir embora quando fosse buscado. E aí foi a hora que você pôde respirar e voltar o olhar para você. Então, a pergunta depois que você entendeu que a escola era segura e que ele estava bem se desenvolvendo lá, como foi voltar a olhar para você? Kátia, que eu fiz a minha transição de carreira, como a gente estava conversando até antes de vir para cá. Eu sou advogada, né? Fiz direito lá em Fortaleza, advoguei lá em Fortaleza. Quando meu marido passou no concurso e veio aqui de Brasília, né? O concurso dele é aqui de Brasília, que a gente veio para cá, só eu e o Alisson. Então, sempre fomos só nós dois para tudo. Quando veio o Theozinho, né? Que eu engravidei do Theo, eu não tive o suporte de ninguém. Então, assim, eu passei pelo puerpério sozinha. A amamentação, tudo aquilo eu não tinha ninguém para deixar o Theo. Por isso que às vezes as pessoas dizem, você é muito agarrada com ele, muito apegada. Mas, gente, pelo amor de Deus, o Theo nunca foi passar férias na casa de vó e vó. Então, a gente não tem como fazer isso. Não tem como deixar na casa de um tio, né? Não tinha isso. Então, eu planejei minha vida de uma outra forma. Eu disse, não vou voltar mais para o escritório de advocacia, porque se o meu marido já tem uma jornada de 9 às 9, eu vou ter uma jornada de 9 às 9. Quando tiver reunião escolar, quem vai? E se precisar de alguma coisa do Theo, quem vai? Então, eu queria voltar a trabalhar, voltar ao mercado de trabalho, mas trabalhando de outra forma, não com essa rotina, esse desespero de trabalhar 12 horas fora de casa. E aí quando o Theo tinha 5 anos, eu fui fazer nutrição, que ele já estava super adaptado à AM, fui fazer meus cursos, fui trabalhar com desenvolvimento pessoal, fiz um curso de análise de perfil comportamental para trabalhar no online, né? Mapeando comportamento, já com o interesse que eu tinha estudado muito autismo, comportamento. Fui fazer meus cursos e aí sim eu fiquei tranquila, eu relaxei ali. Eu comecei a estudar, ele já tinha uns 4 aninhos, né? E aí entrei na faculdade, ele tinha uns 5 aninhos, então fiz meus cursos, agora já estou terminando minha nova graduação em nutrição. Tudo isso porque eu senti segurança de deixar o Theo na escola. E eu sabia que se eu tivesse algo na minha rotina, eu tinha com quem contar. Agora sim eu tinha com quem contar. Antes eu não tinha com quem contar, né? Meu marido não tinha como mudar o horário de trabalho dele. O horário de trabalho é esse e pronto. Então eu fui me adaptar e aí sim eu fui olhar para mim, fazer os meus cursos, fazer as coisas que
que eu gosto de fazer, né? Gosto de estudar, então eu voltei com a maior tranquilidade do mundo. E hoje você já está no mercado de trabalho, Já. mesmo sendo a provedora ali da companhia, do cuidado, do apoio que o Theo precisa, né? Com certeza. Hoje dá tempo. E ele acha o máximo, né? Que ele sabe que eu fiz uma faculdade. Ele disse, mãe, então, na verdade, você é uma adolescente, porque são os jovens e os adolescentes que fazem faculdade. Eu disse, sim, Literal. filho. Exatamente, eu sou uma jovem adolescente que estou terminando uma faculdade agora. Já tive outra, né? Tive graduações, pós, mas agora estou numa nova faculdade. Então, ele é bem literal, né? Ele acha o máximo. Quando eu tiro 10, ele diz, nossa mãe, tirei 10 também em matéria tal. Aí eu mostro minhas notas boas, né, pra incentivar. Olha, tá vendo, Theo? Mamãe dessa idade, com casa, filho, marido, mas mamãe tá se dedicando. Mamãe quer a sua dedicação também. Ele diz, eu já sou muito dedicado, as minhas professoras falam. Ele é bem eloquente, ele é bem... Hoje ele tá bem desinibido, né, Kátia? Nessa caminhada, porque aí você ficou bem, teve tempo, saúde energia para poder se dedicar a você. E aí consegue também observar o desenvolvimento do Theo em outras dimensões, né? Não só ali na adaptação escolar, na adaptação com a vida. Observando essa trajetória dele na escola, qual foi a maior conquista, a maior evidência de mudança que você observou no Theo? São tantas conquistas que é difícil a gente falar uma grande conquista. Mas o Theo, ele tinha dificuldade até de olhar no olho quando ele entrou, né? Você lembra que ele desviava o olhar? Hoje ele bate o maior papo com todo mundo, mesmo com pessoas que ele não conhece, porque ele ama aquele mundo, né? Ele ama aquela escola. E a escola, gente, não dá nem pra falar, parece uma fazenda. Tem boi, tem coruja, tem galinha, tem pato, tem ganso, tem tudo dentro da escola. Então, assim, é o mundo que ele ama, aquele mundo. Eles gostam de brincar no bosque, tem um bosque. Então, assim, não é só aula, né? Sentar, mesa, cadeira, estudar. Eles vivem ali, né? Eles vivem lá. Então, eu acho que a maior conquista é o convívio em sociedade. A Amy também prega muitos valores, que hoje está difícil, né? A gente encontrar em outras escolas e outros ambientes. Então, assim, os valores, ele não tem, assim, depois que ele ficou, ele se acalmou e ele viu a rotina dele, não tem um caso de agressão do Theo com nenhum amigo. Né? Não tem. Ele já, até colegas típicos, já teve aquela coisa, aquela briguinha de brinquedo e tal, mas ele respira, então a paciência dele, o convívio em sociedade do Theo, tudo isso, os ganhos no cognitivo dele eu não vou nem falar, né? Que ele não pode saber, mas eu já tenho informações que a primeira Olimpíada de Matemática da vida dele, ele já foi pro pódio, né? Já foi medalhista. Então, isso é muito da escola. Foi muita parceria da escola, né? E Theo tem um cognitivo, até a gente estuda se ele tem altas habilidades, ele é muito para exatas, né? Muito bom em matemática. Só que se não trabalhar o emocional dele, ele não consegue ficar bem para fazer nada. E a multi-integral tem até o projeto LEVE, né? É o LIVE? LIVE, Laboratório de Inteligência de Vida. Pronto, o Laboratório de Inteligência de Vida, vem um caderninho, né, um livrinho. Eu digo, filho, o que é que vocês fazem nesse projeto, nesse livro? Porque mãe é curioso, né? Mãe é um bichinho curioso. Meu filho, me conta o que é que vocês fazem. Ai, mãe, a gente fala sobre a vida, mãe. A nossa vida. É para falar das emoções, mãe. É as coisas da vida. Então, eu fico me perguntando, qual é a escola que tem um projeto desse? Muitas vezes,
você é um ótimo profissional, mas você tem emoções mal resolvidas da infância, que você pode ter o cognitivo altíssimo se você não sabe lidar em sociedade, se você não sabe respirar fundo quando você é agredido por um colega de trabalho, verbalmente, ou aquele embate. Não adianta só ser bom. Você tem que estar com as suas emoções equilibradas. E aí, a outra escola que eu tô buscando, né? Eu ainda não achei nenhuma que tenha o LIVE. Eu disse, meu Deus, como é que o menino não vai ter que falar sobre a vida, como ele diz, né? Mãe, o LIVE é a vida, mãe. Tá certo, é sobre a vida. Às vezes a gente encontra profissionais assim que chegaram na vida adulta e nunca tiveram essa conversa com a vida. Com as emoções, nunca. Com a empatia, né? Com olhar para o outro, que o LIVE também trabalha muito isso. O que você acha que seu amigo tá sentindo agora, depois que isso daí aconteceu? E desde lá da educação infantil, a gente já trabalhava, até antes do LIVE mesmo. No coaching infantil, a gente já trabalhava o reconhecimento das emoções. Olha no espelho, olha o seu rostinho. Você acha que tá legal? O que você está vendo ali? O que está sentindo? Mas tem uma história interessante, eu vou falar, né? As histórias do Theo, eu tenho muita história sobre ele. Um dia, um amigo, né? Ele estava muito perto do amigo, empurrou o amigo empurrou o amigo empurrou. E o amigo se estressou, porque ele gosta de ficar perto, colado, e nem todo mundo aceita. E ele pegou a garrafa de água, o amigo, e cuspiu, botou água na boca e cuspiu no Theo. Veio a intervenção logo das monitoras, da professora, por que você fez isso com seu amigo e tal, levou todo mundo para a direção e foi conversa de um lado e conversa de outro e tudo. A Amy chama os pais, né? Vamos chamar os pais, vamos conversar como é que esse amigo tá para fazer isso com o outro amigo. Só que eu sou mais sanguínea. Aí eu disse assim, Theo, eu não quero mais você perto desse amigo. Olha, a mãe precisava estudar na multi-integral, mas eu não tive o laboratório do LIVE. Então, Theo, eu não quero. Não faça nada com um amigo. Nunca agrida nenhum amigo, mas eu não quero você mais perto dele. Ele, por quê, mãe? Porque esse menino, Theo, ele é nervoso. Ele encheu a boquinha de água e cuspiu na sua cara, Theo. Pelo amor de Deus. Gente, é inacreditável. Vocês sabem o que é que ele me falou, Catherine, que esse dia ele foi uma tapa com luva de pelica. Ele olhou pra mim e disse, mãe, você sabe dos traumas dele? Eu disse, meu Deus, o menino de águas claras, quais são os traumas dessa criança? Aí eu disse, sim, Theo, mas mãe, eu não posso excluir a criança porque ele fez isso. Foi a emoção dele. Isso são as palavras que ele escuta na escola. Então, no outro final de semana, o amigo estava lá na minha casa. Ele levou o amigo para assistir filme e tomar sorvete. Então, ainda bem, né? E olha que maravilha, né? Que os nossos filhos são melhores que nós, porque eu não queria mais ele com amizade com esse amigo que cuspiu na cara dele. Ele perdoou, o coração dele é maravilhoso. Entendeu que era um momento, né? E ele não revidou. Ele não cuspiu de volta. Ele ficou na dele, a professora veio, pegou um, pegou outro, começou e tal. Mas ele perdoou o amigo. Olha, pra você ver como é que ele tá, né? Ele tá muito bem, muito melhor ensinando que a mãe. A gente. Muito. O que o Theo mais ama na escola, você sabe? Os amigos. Ele ama aqueles amigos, o ambiente da escola. O que ele mais ama é difícil, mas é o que eu falo a vocês, assim, o espaço físico. Nós moramos em apartamento, eu acho que quase todas aquelas crianças lá da multi-integral, como moramos em Águas Claras, tem muitos prédios, a gente não tem espaço físico para a criança correr, né, brincar com terra, com barro, com areia. Assim, no primeiro momento me encheu os olhos, porque é um campo muito bonito, muito bem cuidado, muito grande, cheio de brinquedo, com os bichos, com horta. Então ele aprendeu o A do alface, aí a professora levava na hortinha para ver o alface. Isso aí ele ama, é tanto que agora
Um dia desses levaram os grandes, que são os do 5º ano, lá para o ambiente dos pequenos, para fazer tipo um tour pela escola, né? De vez em quando tem esses passeios, berçário e tal. Ele, ai mãe, hoje me deu uma nostalgia. Olha a palavra. É, mãe, eu fui lá para onde quando eu era criança, eu ficava lá com 3 anos, 4 anos, que a gente brincava muito. A gente ainda brinca, né, mãe, de muitas coisas, mas era muito legal, né, ali do outro lado das crianças pequenas, né, porque tem as criancinhas pequenas, tem as crianças grandes, mas ele ama o espaço físico, ama as conexões que ele fez, as amizades, ele gosta de tudo na escola. É verdade, gente. Assim, eu acho que é o que deixa o coração de qualquer pai e qualquer mãe tranquilo para cuidar da sua vida, para trabalhar, para estudar, para fazer qualquer coisa, quando você sabe que seu filho entra feliz e sai feliz na escola. Às vezes nem quer sair, né? Quer sair. Se eu pego 5h30, porque é para pegar às 6 horas, porque a última aula é de 5h30 às 6, que é 5h15 às 18, que são as eletivas. Eletivas. Ele disse, mãe, não é para me pegar 5h30, porque eu vou perder as eletivas. É para me pegar 18 em ponto, porque ele gosta de horário, ele é muito criterioso. E se eu marco um médico no horário da escola, é confusão. Um dia desse o médico era aqui na Asa Sul e ele disse, vamos rapidinho, espero que esse médico não se atrase, porque é a aula do tio Juan, 5h15 e é desenho. Pois ele fez, eu fui pro médico rapidinho, eu deixei de volta na escola, era 5 horas, ele, ufa mãe, ainda bem que eu vou pegar a eletiva, fiquei lá esperando ele fazer a aula de desenho para levar para casa. Então ele não gosta de sair em horário de aula de jeito nenhum. Tem algum projeto, algum evento, alguma coisa que você lembra muito que marcou vocês enquanto família pela participação do Theo? A festa junina da AM, gente, é um evento, é um grande evento. Então, assim, tem aquelas brincadeiras, tem as danças, ele se dedica muito nas danças. Então, a AM é uma escola que tem muitos eventos, né? Eu até fico pensando, meu Deus, se eu levo para uma escola que não tem, porque ele é muito de evento, né? Ele adora estar no mundo, fazer as coisas. Tem evento de tudo, tem o dia da família, aí tem a festa junina, aí tem a comemoração de final de ano, e tem vários eventos. Como é o nome daquele, Kátia, que eles apresentam, tipo uma feira de ciências? No fundamental são 3 culminâncias. No primeiro trimestre é a vernissagem. Isso, é essa vernissagem. Agora no segundo trimestre é a exposição Maker. Isso, a Maker. E no final do ano é o sarau. Pronto, todas essas ele ama, mas agora que já teve a vernissagem, ele disse, mãe, é a última vernissagem da minha vida. Porque em outra escola não existe isso, né, mãe? Eu disse, meu filho, provavelmente 6º ano já não tem mais, mas você vai ter outras coisas, a gente fica fazendo a cabecinha dele. Esse ano é um ano muito importante, né? Que eu tô vendo que a escola tá trabalhando também em cima de tudo isso, porque todos ali do 5º ano, gente, sem exceção, todos vão sentir, porque a multi-integral não é só uma escola, é a segunda casa da criança. É tanto que as pessoas perguntam, lá é manhã ou tarde? Eu disse, gente, a grade da multi-integral não cabe na manhã ou na tarde. É de 9 às 6. Meu Deus, mas 9 às 6. Mas é tanta coisa. É coach, é leve, é mindfulness, né? Que ele diz, não, eu vou agora para o mindfulness, que é para relaxar. Então é tanta coisa, é robótica, que não tem como não cabe só no períodozinho da manhã. Então, eu acho que a vernissagem é um dos que ele mais gosta. Gostou demais. Como que você vive hoje, depois de 10 anos ali? Não, o Theo tem 7 anos ali. 7 anos. Como que você resume essa parceria família-escola, olhando para o Theo de 3 anos e o Theo de 10 anos? Eu acho assim que a parceria família-escola, em primeiro lugar, eu gosto muito de falar isso até para as minhas pacientes, minhas clientes,
É impossível ensinar algo para alguém que acha que já sabe de tudo. Então, eu sempre gostei de grupos de mães, né? Tenho grupos de mães. Então, eu acho que a família, você tem que se colocar no seu lugar, em todo lugar, né? Você tem que se colocar no seu lugar. Então, eu sou advogada e nutricionista, não sou pedagoga e não sou diretora de escola. Então, eu sempre dei essa autonomia à escola. Muitas vezes não dá certo porque a família quer se meter numa área que não é da gente. A gente tem que estar o quê? Aberto a tudo que a escola nos propõe, porque quem detém o conhecimento dessa área da docência é a escola, não sou eu. Então, o meu papel como mãe sempre foi ajudar no que estava ao meu alcance. Sempre que precisavam de devolutivas, e você pode, que horas? Não, a hora que a Caterine puder me receber, eu tô na escola. Eu adapto minha agenda. E vem buscar o Theo mais cedo, porque ele não tá legal, né? Vou na escola. Então, eu acho que a família, quando a família tá aberta a aprender, é bem mais fácil. A família com a escola, da criança com a escola. Se a família tem essa humildade peraí, deixa eu ver o que é que essa escola está fazendo, vamos observar o primeiro trimestre, então assim, vamos observar as reuniões, a devolutiva da escola no que diz respeito ao meu filho. Eu acho que só deu certo pro Theo, porque eu nunca me meti numa área que não era minha. Então eu ficava esperando, sempre que eu tinha algum questionamento, eu falava com você. A Multi-Integral também é uma escola, como eu disse, é uma família. Quando a Caterine não tá lá, o Ronaldo tá lá, que é o esposo da Caterine. Quando o Ronaldo não tá lá, a Larissa tá lá, que é irmã. Quando a Lari não tá, a Laurene tá, que é irmã também. Então, nunca a escola tá assim, só com os funcionários. Sempre tem alguém da direção lá. Então, todas as vezes que eu tive, quando o Theo teve um problema mais sério de refluxo, a nutricionista da escola, a Milena, foi maravilhosa. Que aquela mulher teve de paciência comigo, gente, porque o Theo não podia leite, ele não podia glúten, aí depois ele não podia os cítricos e a gente já não sabia mais o que dá para a criança, e o refluxo só piorando, e eu levando nos especialistas, e aí até que eu conversei, a Milena fez um cardápio todo só pro Theo, a nutricionista escolar. Com toda a paciência, toda semana eu ia perturbar a Milena, ainda não melhorou, vamos trocar, Milena, e ela com toda a paciência me acolhia todas as vezes, né? Me acolheu muitas vezes, eu não posso esquecer disso. E eu acho que é isso, para a parceria dar certo, você tem que se colocar no seu lugar de mãe, de pai, de família, né? É como um técnico em uma seleção. Eu não sei nada sobre futebol, mas se o rapaz lá está como técnico, é porque ele tem expertise naquilo. Se a escola já está há quantos anos, a Amy? 15 anos. 15 anos, né? Já tem criança grande que volta lá, né? Que os irmãozinhos... A criança cresceu, a mãe engravidou de novo, aí lá veio o bebezinho pra Amy de novo. Então, gente, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que time que tá ganhando, ninguém mexe. Então, a Amy, a direção da Amy, né, a Caterine vive buscando coisas novas. Então, ela viaja, aí vamos fazer uma reunião de pais. Aí ela vem cheia de ideias. Olha, eu estive na Coreia, e lá na Coreia tem isso, eu vou tentar implementar aqui na Amy. Aí eu estive no Japão, aí no Japão tem isso. Eu estive nos Estados Unidos, numa escola lá, referência. E aí, sempre tá buscando. Então, nós, como pais, a gente só pode agradecer e ser humilde, né? E esperar que façam o melhor trabalho com os nossos filhos, que é o que a gente... Agora que o meu já vai formar lá, que eu sei que foi maravilhoso, né? Tudo que a gente já está quase finalizando, mas eu queria que você falasse um pouquinho qual é a sua perspectiva daqui para lá. A gente sabe que o Theo vai levar muita coisa da Amy com ele. O que você espera para o Fund 2 do Theo, para o médio, para o ensino superior? Como você vê o Theo hoje preparado para a vida dele aos 10 anos? Eu vou fazer até uma reclamação, né? Que eu
já pedi tanto, Caterine, vai atrás de colocar sexto, sétimo e oitavo. Eu quero meu filho lá na EME até a faculdade. Por que vocês não fizeram isso, né? Então, o que eu espero para a vida do Theo é que ele que cruze o caminho do Theo bons profissionais. Profissionais que tenham empatia, né? Professores, diretores que tenham empatia, que olhem o Theo como um ser humano e não só como um número, não só como um cifrão, como a gente sabe que muitas escolas hoje é isso, né? É só abarrotando aluno lá, ninguém sabe o nome de quem. 10 sextos anos, 10 oitavos anos, e então vira um comércio, um negócio e você não olha para aquela criança. Eu tive ótimos mestres na minha vida, né? Ótimos professores que me acolheram, me abraçaram. E é isso que eu espero. A gente sabe que não vai ter outra M, mas que ele tenha essas pessoas, né? Ao lado dele. Bons profissionais, bons professores. Eu, como mãe, meu coração só pede isso a Deus. Que tenham empatia, carinho, amor e cuidado com o Theo, como vocês tiveram. É também o que a gente espera para ele, que ele continue se desenvolvendo lindamente como foi até aqui. Esse menino inteligente, educado, amoroso, carinhoso, uma gostosura. E que, além de uma boa escola, ele seja um profissional feliz, ele seja um marido feliz. Maravilhoso, vai ser maravilhoso. Já oro pela minha nora, vai ser uma filha para mim, porque senão leva, né? Então, assim, quando a gente gosta da nora, eles ficam pertinho. Então ele diz: mãe, talvez quando eu case eu vou morar aqui do lado desse prédio, tá bom? Porque pra ficar perto de você, tá ótimo, meu filho. Eu já penso, meu Deus, que a minha nora me ame também, né? Quero ficar por aqui também. É o que a gente deseja, que ele seja muito feliz, que ele leve ali a nossa sementinha dentro dele e que isso tudo floresça para a vida dele de uma forma especial, abençoada por Deus, porque ele é um menino muito querido e a gente quer que ele continue sendo essa pessoa especial que ele é, e agradecer vocês por toda a parceria com a escola, porque a gente sabe que o resultado do Theo hoje é fruto dessa parceria e do nosso amor junto com o amor de vocês. Não seria diferente o resultado, não teria como ser um resultado ruim com essa soma tão gostosa de cuidado, de carinho, de proteção, de segurança, de amor, de empatia que nós unimos ali para desenvolver o Theo. E a gente espera que a gente seja assim essa escola para a vida toda, no coraçãozinho dele. Não esqueçam da gente. Na vida de vocês. Na festa junina eu vou dar um jeito de voltem sempre. A gente tem que ir para a festa junina todo ano. Esse ano nós temos 2 monitoras do Interclasse, que são ex-alunas, que a gente quer participar do Interclasse. Nossa, ele tá amando. Porque sente falta do ninho, né? Ai, como que tá na outra escola? Tá bom, mas não é a Amy, né, tia? Aquela grandona que foi para outra escola, né? Que a irmã tá lá. Então, ela sempre tá lá, sempre é sobre tá lá. isso, ser essa escola do coração, essa escola que vai ficar ali para a vida toda. Esse é o legado que a gente quer, que ele leve os valores que ele aprendeu ali, né? Que entenda o propósito da vida, que é além de uma reação, de um momento de emoção, mas sim olhar para o todo, como ele já sabe fazer muito bem. E a gente deseja que vocês sejam muito felizes e muito abençoados aonde vocês estiverem. E quando precisar da gente, volta lá. É um abraço, é um colo, é uma festa. Um cafezinho. É um cafezinho, é a vida que continua com essa parceria. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por esse momento, por esse podcast. Nós estamos finalizando o M Lounge e eu quero agradecer pela sua dedicação, pelo seu tempo, por estarmos juntas aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada a vocês sempre.